Meus queridos, meus irmãos, eu quero, nesta tarde, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Espero não estar incomodando a sua atividade no seu lar nesta tarde. Mas eu trouxe algo de Deus para compartilhar com vocês nesta localidade. Algo de muita importância da parte de Deus para os nossos corações. Eu queria ler aqui um texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11, 12 até o verso de número 19. Eu falei Lucas 17, de 11 até o verso 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, meus amados, se você prestou atenção na leitura bíblica, vocês ouviram que eu falei a respeito de uma cura de 10 leprosos. Eu citei 10 pessoas que tinham lepra no seu corpo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele ia para Jerusalém, ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia. Quando Jesus entra na aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos. Ou seja, a gente entende que um homem leproso, na época de Jesus, andava somente entre eles. Eles não podiam ficar perto de pessoas que eram sãs, pessoas que eram limpas, pessoas que eram sadias. Eles não poderiam viver com eles no meio deles. Eles tinham que ser separados dos outros. Por quê? Porque as pessoas poderiam se contaminar com a lepra. A lepra é uma doença que ela é transmitida de um para com o outro. A lepra, na época, era tratado diferenciado. Uma pessoa que constatava lepra tinha que ser tirado do seu convívio familiar, tinha que ser colocado em um local específico
para morrer, porque na época não existia cura para a lepra. Quando uma pessoa era diagnosticada lepra, ele tinha que ser separado urgentemente do meio do povo, do meio da sociedade. E outra coisa, quando o leproso ele passava de longe, ele tinha que ir gritando: lepra, imundo, não sou apto, não posso me aproximar. Então, fazendo isso, as pessoas já iam ficando de largo, já passava longe, não podia se aproximar destes leprosos. Então, quando eles avistam Jesus, ele conhece Jesus, já vai logo gritando, correndo, para que Jesus viesse a fazer este milagre na vida deles. No versículo de número 13, diz: levantaram a voz dizendo, os 10 leprosos começaram a chamar a atenção de Jesus, dizendo: mestre, tem misericórdia de nós, meus queridos, meus amados. Nesta tarde, para nós entendermos muito bem, a doença é algo que nos machuca, a doença é algo que muitas das vezes faz a gente nos humilharmos. A doença, ela nos destrói, ela nos faz ser mais humilde. Muitas das vezes, estes homens, eles eram leprosos, estes homens não tinham convívio familiar, estes homens viviam afastados, estes homens, eles não tinham como se aproximar da sociedade. Todas as vezes que eles olhavam pessoas, eles teriam que gritar imundo para as pessoas se afastarem deles. Então, quando eles avistam Jesus, primeiro eles se inclinam, segundo ele chama Jesus de mestre, terceiro ele diz: tem misericórdia de nós. No versículo 14, Jesus, ele olha vendo e diz: mostrai-vos ao sacerdote. Jesus simplesmente não diz para eles: olha, recebam a cura. Não, Jesus olha para eles e não diz: vocês sejam curados. Não, simplesmente Jesus diz: vão e se mostre ao sacerdote. E nós sabemos muito bem que para se mostrar ao sacerdote deveria estar curado. O leproso não podia se aproximar do sacerdote antes que tivesse a certeza que ele estava curado daquela lepra. Então Jesus diz para os 10 leprosos: vão lá e se apresente ao sacerdote. Eu vejo e entendo que estes homens ainda eram leprosos quando Jesus fala com eles, mas o que me deixa um pouco interessante este assunto é que quando eles escutam que Jesus diz para eles: vão se mostrar ao sacerdote, eles não retruncam, eles simplesmente viram e vão em direção aonde vivia o sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos poderiam dizer, se fosse nesta época, a pessoa iria dizer: Jesus, você, em vez de orar por mim, em vez de determinar a minha cura, em vez do Senhor vir a mim, tocar em mim para que eu seja curado, você está me dizendo que mostra ao sacerdote. A gente só pode se mostrar ao sacerdote quem está com a sua pele limpa, com a sua pele sã. Não, simplesmente eles escutam a voz de Jesus e atendem para a voz de Jesus. Esses 10 leprosos, eles ouviram a voz de Jesus dizendo que mostra ao sacerdote.
E a Bíblia diz que eles vão em direção aonde morava e ficava o sacerdote. A Bíblia diz que no caminho, quando ele estava indo, a Bíblia diz que eles ficaram sãos, que eles ficaram limpos, que eles ficaram purificados, que eles ficaram curados daquela enfermidade. A Bíblia vai dizer que no meio dos 10, volta, e a Bíblia declara e destaca que este homem que volta, ele era samaritano. Por que a Bíblia destaca a sua nacionalidade? É porque na época os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas a Bíblia enfatiza e diz que este homem ele era samaritano e ele volta. Por que, pregador? Este samaritano volta à presença do Mestre Jesus. Sabe para quê? Para mostrar para Jesus. Muitos não acreditam nos samaritanos. Muitos não acreditam que o samaritano tem fé. Muitos não acreditam que o samaritano possa ser religioso. Muitos dos judeus não acreditam que o samaritano não encontra Deus porque não tem o templo de Jerusalém. Muitos dos samaritanos eles acreditam que não pode se aproximar de Deus porque não tem o templo construído lá. Mas esse samaritano volta, e quando ele volta, ele vem para adorar Jesus. Quando o samaritano volta, percebeu que eles estavam curados, ele volta à presença de Jesus. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que muitas pessoas são curadas, depois que recebe a cura, abandona a fé. Depois de muitos serem curados, não vão mais para o templo. Depois que recebe a cura, não querem mais se congregar. Depois que recebe a cura, não quer mais adorar aquele que o curou. Muitos recebem a cura e simplesmente evapora, desaparece dos nossos templos, simplesmente somem do mapa, não aparece. E quando nós vemos ele está simplesmente bêbado. E quando nós olhamos ela novamente, ela está drogada. Quando nós olhamos aquele que se afastou, se desviou, ficou distante, simplesmente está lambrecado no pecado. Mas a cura ele quer, a salvação ele quer tudo de Deus. Mas vê se ele quer vir, voltar para adorar Jesus. A Bíblia diz que este samaritano volta. E quando ele volta para adorar Jesus, Jesus conversa com ele. Ele diz: e aí, meu irmão, não eram 10 que estavam? Você não estava com mais 9? Por quê? Cadê os outros que foram também curados? Eles foram curados. Independente se eles voltaram para adorar Jesus como fez o samaritano ou não, eles foram curados. Mas o que me chama a atenção é que este samaritano, ele simplesmente quando percebe, ele volta e diz: eu vou adorar quem me curou. E os outros 9 prosseguiram até a casa do sacerdote, mas este homem volta. O que eu entendo, o que eu aprendo com isso nesta tarde, eu aprendo que a cura para o homem existe, a cura para qualquer um que pede a Deus, Deus cura. Agora a salvação não é garantida. Muitas pessoas são curadas porque pedem a Deus. Muitos recebem a cura porque os irmãos oram. Muitos recebem a cura de Deus porque Deus é misericordioso. Muitos recebem a cura porque Deus é bondoso e amor. Mas não significa que você recebe uma cura de Deus, que você vai ser salvo do inferno. Não! Quando este homem conversa com Jesus, olha o que Jesus diz para ele: levanta-te, no verso 19, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Este samaritano, ele simplesmente não foi só curado, este samaritano também recebeu da boca de Jesus esta fala, dizendo: a
tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados, mas não foram salvos. Este homem que volta, ele tão recebe a cura como recebe a salvação de Deus. Ei, meus queridos, sabe o que eu entendo com isso? Para concluir a mensagem, muitos podem até vir a Deus para receber a cura, muitos podem vir até a Deus para receber algo de Deus, mas não é garantia de salvação. O que eu entendo é que muitos vão a Deus, mas são poucos que vão ser salvos. Muitos querem Deus, mas são a minoria que acredita e que se chega a Deus. Muitos vão à igreja, muitos vão ao templo, muitos não vão, muitos recebem de Deus, mas a minoria, poucos vão ser salvos. Muito pouco. Porque são poucos que reconhecem que Jesus é Senhor. São poucos que reconhecem que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso eu quero concluir esta mensagem e dizer: Jesus, Ele faz milagre e Ele quer fazer milagre na tua vida. Jesus quer te limpar desta lepra do pecado. Jesus quer te purificar desta lepra. Jesus quer dizer para ti: tu sejas são, mas também a tua fé te salva. Venha a Cristo, se desprenda deste pecado, se desprenda desta lepra que está impregnada no teu corpo, está impregnada na tua mente, está impregnada no teu coração, te dominando esta lepra, mas Jesus quer te limpar. Jesus quer te limpar a sua vida, quer te limpar desta lepra chamada pecado. Venha enquanto há tempo. Volte para adorar Deus enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por expor a palavra de Deus aos vossos corações. Estou fazendo aquilo que Jesus me mandou. Estou trazendo as mensagens das boas novas. Estou trazendo a palavra poderosa. Estou trazendo a palavra que liberta. Estou trazendo o Evangelho de Cristo até você, a sua casa. O Evangelho está batendo na sua vida. Agora cabe a você tomar a sua própria decisão, se é purificado e salvo, ou você vai ser simplesmente mais um que ficará nesta vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos abençoe poderosamente. Agora, neste momento, eu quero fazer uma oração apresentando a todos os moradores desta localidade, a todos que me ouviram, ficaram com raiva, não sei, mas eu quero orar por você, eu quero te apresentar a Deus, porque aquilo que está perto de acontecer não está mandando recado, já está dizendo: estou vindo. Não precisa mais mandar recado, já foi dado. Agora ele está vindo. Então precisamos estar atentos para a glória de Deus. Querido Pai, muito obrigado por me trazer nesta rua para trazer a tua palavra, Pai. Que neste momento, Senhor, estas vidas que me ouviram, aqueles que estão enfermos dentro da sua casa, aquele que se encontra leproso do pecado, que o Senhor possa purificar agora, para que eles fiquem com a pele pura, com a pele limpa, com o coração puro, com a alma pura, com o corpo puro, para adorar igual esse samaritano fez. Pai querido, tome nas tuas mãos cada família, tome nas tuas mãos cada pessoa que ouviram, que me ouviram e que deu crédito à tua palavra, daquele, Pai querido, que não tem dado crédito, mas que o Senhor possa estar indo em direção a ele, mostrando que sem ti nada o homem pode fazer, que não existe salvação a não ser através de Jesus Cristo. Que nesta tarde, Deus, eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Está encerrado esta mensagem de hoje em nome de Jesus. Que Deus